do Dirceu, eu quero trazer aqui, ó, duas análises relacionadas com os milicos golpistas, né? Esses milicos golpistas nojentos, né? Nojentos, que a gente tem que comemorar muito esses milicos na cadeia, né? Então vamos trazer aqui, ó, o Maninho dizendo aqui, ó, Bruno Fáucio, verdadeiro, me quebrou, diz o Maninho. Não, Bruno Fáucio, verdadeiro. Bruno Fáucio, verdadeiro. João César Castro Rocha, ó, histórico, golpistas presos. Vamos trazer dois vídeos aqui com análises em relação à questão dos militares. Como é que fica essa questão aí? Mentais para pensar a longa duração das mentalidades, né, que os historiadores começaram a estudar, sobretudo depois da década de 20, 30, depois da Segunda Guerra Mundial também, que é essa história da lentidão. Então, o que o João coloca ali brilhantemente é essa história da lentidão e de ressignificações, de visões, cosmologias, visões de mundo que permanecem dentro de certas tradições cristãs, e especificamente nessa um tanto distorcida para o lado da extrema-direita. E aí eu diria assim, ouvindo vocês agora, e um pouco antes também, aqui no andamento do N1 de hoje, né, ouvindo as pessoas todas, não se trata de jogar água no chope, né? Ou eu travando no final do ano. Não se trata de jogar água no chope dessa vitória da democracia brasileira. Mas essa espuma nervosa dos acontecimentos recentes precisam ser colocadas em perspectiva de longuíssima duração. E na história do Brasil, Vivi, você sabe, na história dos militares, que desde a Guerra do Paraguai se sentem donos de uma certa salvação nacional. Então, quando eu vi as manchetes, e aí, finalmente, histórico, a gente vai conseguir sepultar de vez a tradição ou a utopia autoritária, como diz o Carlos Fico, enfim, depende de uma continuidade de um certo acontecimento curto que ainda não se consolidou. Em outras palavras, a gente vai ter que tomar muito cuidado, ser muito vigilante, inclusive nas eleições do ano que vem, para a gente garantir essa continuidade das instituições democráticas funcionando, porque na longa duração, a vitória ainda é do partido fardado. A vitória é, desde a Guerra do Paraguai, de um partido fardado, de militares que se sentem donos de tudo e de todos, capaz de violar pessoas, torturar, matar, exilar e fazer o que esse cara fez. A nossa sorte é que por muito pouco ele foi derrotado, porque se tivesse feito uma gestão pandêmica um pouquinho menos pior, ele estaria reeleito e a gente sabe disso. Então, tem que olhar na longa duração. Essa é a grande questão aqui para pensar as mentalidades das instituições, né? Perfeito, Lindener Pareto, hein? Perfeito. Assim, não que a gente não deva comemorar, né, a prisão desses militares. Eu acho que é fundamental, né, a gente comemorar. E foi um fato histórico. Os militares na cadeia é um fato histórico. É a primeira vez que os militares, que generais vão para a cadeia, que militares começam a ir para a cadeia já é algo raro, né? Agora, generais de 4 estrelas, como o Braga Neto, o Heleno, o Paulo Sérgio, o Almirante Garnier, é histórico. Então a gente tem que comemorar, sim, sim. Mas o Lindener Pareto, como historiador, traz algo extremamente importante. A gente tem que ter cuidado na comemoração e tem que ter continuidade nesse processo. Tem que ter continuidade. Nós já vamos ver agora no julgamento lá no STM, Superior Tribunal Militar. Olha, eu não tenho ilusões que eles vão perder as patentes, tá, pessoal? É claro que é essencial que eles percam as patentes. Na minha visão, eles já deveriam perder as patentes com o trânsito em julgado da condenação do STF, né? Mas, infelizmente, está lá na Constituição. A nossa Constituição que ainda tem resquícios da ditadura militar, né? Tem lá o artigo 142, nefasto aquele, e tem esse que é um parágrafo lá do 142 que diz que o militar só perde a patente depois, mesmo com decisão transitada em julgado, quando precisa ainda desse processo no STM. Ou seja, é uma salvaguarda para eles, né? Então, assim, eu tenho minhas dúvidas se esses caras perdem a patente. E aí a gente já vai poder viver na prática isso que o Lindener Pareto está dizendo aqui. A gente não pode cantar vitória antes da hora com a simples prisão desses generais. Eu acho que sim, temos que comemorar, estamos comemorando, né, pessoal? Como é que não vamos comemorar um cafajeste como o general Heleno estar numa prisão? Um Braga Neto estar numa prisão? Um Paulo Sérgio estar numa prisão? Um Almirante Garnier, que colocou os seus tanques à disposição do golpe do Jair Bolsonaro.
Como não vamos comemorar a prisão desses indivíduos? Agora, o alerta do Lindenner é fundamental, e aqui vem o Marcos Nobre, um excelente analista das questões de caserna, completando, na minha visão, isso que trouxe o Lindenner aqui. Ó. Vamos ouvir aqui o que ele tem a dizer. Quando a gente pensa na nossa história, nós temos esses exemplos imediatos que você citou. Imediato que eu quero dizer é que o golpe de 64 tem 60 anos, mas o fascismo e o nazismo têm mais 100 anos, certo? Então, nós estamos falando de um período como 100 anos, né? Porque nós estamos falando do mundo, né? Não estamos falando só do Brasil, nós estamos falando do Trump, nós estamos falando do crescimento da extrema-direita na Europa, em outros lugares, né? Na América Latina, uma coisa muito assustadora o que está acontecendo. Então, nós temos que pensar em todos esses casos ao mesmo tempo, porque é nessa situação em que nós estamos. E quando eu falo em responsabilidade política, eu quero dizer, não é responsabilidade moral, sabe? A responsabilidade política que a gente tem de preservar o que foi conquistado e o que foi consolidado com muito esforço, com o preço de muitas vidas, de muitas pessoas que deram a vida pela democracia, no Brasil e no mundo. E nós temos, de fato, que ter clareza de que esse risco não desaparece do dia para a noite, né? Não é porque você diz assim, agora acabou a ditadura e começou a democracia, que a democracia está garantida. Não é porque você condena pela primeira vez na história militares de alta patente por uma tentativa de golpe que não pode acontecer um golpe, certo? E o que você faz contra isso? Você impede que essas forças tenham hegemonia na política brasileira. Essa tem que ser a nossa prioridade número 1. Perfeito. É isso, né? É isso. Acho que se completaram esses 2 vídeos, achei muito bons. Nós precisamos combater esse partido militar na política brasileira. Isso tem que ser combatido dia e noite, né? E aqui na Voz Trabalhadora nós estamos nessa luta, hein? Ó, o Sidney Cripa, nossa força é nossa voz. Viva a Voz Trabalhadora. Obrigado aí, camaradas. Não calarão a voz, né? Estão tentando nos calar, né? Palestina livre. Continuamos na luta, né, Sidney? Não é porque tiraram a nossa monetização que nós deixaremos de comentar as questões da Palestina, os absurdos que estão acontecendo na faixa de Gaza, o Líbano está sendo atacado por Israel, né? Então, tudo isso continuará aqui na nossa pauta. Centrão da bandidagem, diz a Maria Cristina. O Braz Vieira, aqui, ó. Com essa formação, a única forma de combater a direita no Congresso é ocupando as ruas, como fizemos na votação da PEC da blindagem. É isso, Braz Vieira. É fundamental que a gente tenha presença nas ruas e o ano que vem vai ser decisivo nesse sentido, né? Decisivo. Viva o Grande Nordeste, diz o Sidney Cripa. Encarnação Melgar chegando aqui para reforçar, ó. Em 26, só a esquerda no Congresso, alinhado com Lula. Não gosto quando o algoritmo começa assim, sinal de mudança nas redes, diz a Letícia Fontoura. Teve uma época que após a live o YouTube derrubava as visualizações. Não tá fácil, o algoritmo não tá fácil. Hoje nós estamos aqui, ó. Agora tem 75, daqui a pouco vai a 100, mas não passa de 100. Ele não deixa passar de 100. Eu tô só de olho aqui na nossa audiência, ó. Tadinho do Heleno, Portinho, ele tem Alzheimer. Essa aí, olha, essa do Alzheimer, gente, até eu vou pegar aqui, ó. Gravei um comentário hoje, publiquei lá no nosso Instagram, né, da Voz Trabalhadora. Aliás, publiquei no meu Instagram pessoal, né? LC Portinho. Quem usa Instagram aí, convido vocês que me sigam lá no LC Portinho. Deixa eu trazer esse comentário aqui, ó. É bem curtinho. É um vídeo curto aí que eu gravei hoje. Eu achei que não poderia deixar de registrar e colocar lá no Instagram, que é uma rede diferente daqui do YouTube, né? Os conteúdos são diferentes, então a gente tem que também povoar ali uma outra trincheira de luta que a gente faz, né? Muita gente acha
Instagram, não gosto. Eu também não gosto de Instagram, tá, gente? Não gosto de Instagram, prefiro estar aqui no YouTube, que é um espaço de uma conversa mais franca e democrática, como diz o Zé, nosso grande Zé Genuíno, né? Mas a gente tem que estar presente em todas as redes, como dizia o Lenin, né? Espaço vazio é ocupado. Então, se a gente não ocupar ali, alguém vai ocupar, né? Deixa eu... Assim, ó, Letícia, em relação ao teu comentário, ó, o vídeo que eu fiz Salve, hoje. pessoal, salve. Comemorando o fato histórico aí de ver generais golpistas 4 estrelas sendo recolhidos à prisão, com todas as regalias que a gente sabe que eles terão aí nestes batalhões militares, por enquanto, né? Porque a expectativa é de que percam as patentes e sejam encaminhados para presídios comuns. Mas mesmo com todas as regalias, acho que temos que comemorar o fato histórico em nosso país. E o general Heleno que se apresentou e disse que desde 2018 tem diagnóstico ou sintomas de Alzheimer, né? E foi ministro de Estado da República Federativa do Brasil entre 2019 e 2022, sabedor deste diagnóstico e de que tem Alzheimer. Olha, se isso procede, gente, se isso for procedente, estamos diante de um escândalo, de mais um escândalo neste período nefasto da história do Brasil, que foi este desgoverno do senhor Jair Bolsonaro. Aliás, se este senhor realmente tem Alzheimer desde 2018 e ficou 4 anos ocupando um dos mais altos cargos da estrutura administrativa do Brasil, cargo de ministro de Estado, eu acho que explica muita coisa, né? Explica muita coisa. É isso. Vamos comemorar a prisão dos generais e demais golpistas. Tá aí. Tá lá no Instagram, coloquei lá. Sigam lá. Quem usa Instagram, LC Portinho, tá aqui, ó. Insta LC Portinho e o Insta da Voz Trabalhadora também. Estamos com quase 60 mil lá no Insta da Voz Trabalhadora. O meu é pequenininho ali, o meu tá com acho que 1.000 e poucos seguidores só. E ali eu coloco algumas coisas ali da minha vida cotidiana. Então a gente tenta dar uma respirada ali no Instagram, fora desses conteúdos políticos, né? Mas tem bastante coisa de política lá também, a gente acaba falando de política em tudo que é lugar, né, pessoal? Acho que é importante, né? Chegando aos 200 likes, vamos que vamos. 80 na audiência, essa audiência não passa de 100, gente. Vamos passar de 100. Curte, comenta, compartilha, vamos que vamos junto.